ele é um tema bastante controvertido. Mas Deus tem lições preciosas para nos dar por meio deste estudo. Eu vou pedir, temos uma Bíblia ali, vamos dar para a irmã aqui uma Bíblia. Ali, ó, está no armário, um pouquinho atrás. Isso, essa aí preta. Aí a irmã pode acompanhar também, ok? Se tiver mais alguém sem Bíblia, nós podemos fazer aqui um ajuste. Tem mais uma Bíblia lá para a irmã aqui, por favor. Aqui. Ok? Amém. Então nós vamos abrir as Bíblias em Apocalipse, capítulo 20. Nós sabemos que o livro de Apocalipse foi escrito pelo profeta João. Isso foi por volta do ano 96 depois de Cristo. João foi o último apóstolo a falecer. Ele foi a testemunha que Deus preservou por mais tempo. Inclusive a tradição diz que tentaram matar a João jogando ele dentro de um caldeirão de azeite quente, mas João não faleceu. Deus preservou a João porque Deus tinha um propósito para ele. E o propósito era justamente que ele escrevesse essa revelação que é específica para os nossos dias, os últimos dias da história da Terra. E aqui João relata, no verso 1, que viu descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Nós sabemos que o Apocalipse é um livro simbólico. E dá para perceber que esta parte aqui, ela tem também elementos simbólicos. Por quê? Porque aqui diz que desceu do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Alguém já ouviu falar de um abismo com porta? E que tem a fechadura para que nós tenhamos que ter uma chave? Não. Portanto, isso aqui não é algo literal, ou seja, como um filme que você está vendo acontecer. Não. Isso aqui é uma revelação dada em símbolos. Chave do abismo representa alguma coisa, autoridade para prender, autoridade para soltar, mas não necessariamente uma chave, aquela que eu ponho na fechadura da porta da igreja para abri-la. O anjo desceu do céu, portanto era um anjo de Deus. Ele tinha uma grande cadeia, uma corrente na sua mão. Ora, se a chave do abismo é simbólica, a corrente também deve ser simbólica. E é dito que ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás. Mais uma vez, dragão literalmente não existe. Eu vejo ultimamente em desenhos infantis e mesmo em figuras de cadernos infantis e outros brinquedos de crianças, figuras de dragões. Mas estas nada mais são do que imaginações da mente daquele que desenhou, porque dragão mesmo não existe. Dragão é um símbolo do anjo caído chamado Satanás, o diabo, o acusador dos nossos irmãos. E aqui é dito que o diabo ficou amarrado por 1000 anos. Ficou encerrado no abismo. Agora resta nos entender o que é abismo, o que estava acontecendo aqui e por que é que o diabo não vai poder enganar as nações durante 1000 anos. Para entender, nada melhor do que ler um pouquinho antes, porque o contexto da história nos ajuda a entender, né? Se eu li só uma partezinha da história e quero entender a história melhor, eu devo ler o resto da história, não é assim? Então nós vamos ler uma parte de Apocalipse 19, para nós vermos em que momento isso vai acontecer, qual é o contexto, e aí nós vamos entender. A partir do verso 11, veja lá. João diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro,
e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, ou o Verbo de Deus. Pergunto, quem é esta pessoa? Jesus Cristo. Ele foi visto no momento em que o céu se abriu. É dito que ele foi visto sobre um cavalo branco, e dá para entender que o cavalo é simbólico, porque cavalo não voa, não é assim? Então, na verdade, essa é uma representação de quê? Quem voa? Os anjos voam, certo? Jesus vem com os anjos do céu, o céu se abre e Jesus vem. João está vendo a segunda vinda de Cristo, mas ela está sendo relatada para ele em forma simbólica. E agora, João vê que Jesus está vindo como rei, porque ele tem uma coroa. Ali é dito que tem muitos diademas na sua cabeça, ou seja, talvez é uma coroa com vários estágios, não é assim? Diz que a sua veste estava salpicada de sangue, foi Jesus quem derramou seu sangue por nós. E no verso 14 é dito, seguiram-nos os exércitos que há no céu. Quais são os exércitos de Jesus? Os anjos. Então os anjos vêm com Jesus, voando. Aqui é dito que eles seguiram em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Mais uma vez, os cavalos são simbólicos. E da sua boca, verso 15, a boca de Jesus, saía uma aguda espada para com ela ferir as nações. E ele as apacentará com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, enquanto João está contemplando esta visão, agora outra cena aparece diante dele, que está no verso 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam no meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. É interessante porque o anjo, quando ele fala para as aves virem comer a carne dos reis e a carne dos que se assentam sobre cavalos, não tinha como João entender diferente. Porque na época de João, não existia limusine para o rei andar de limusine. A limusine era o cavalo real, que ele era, nós chamamos aparamentado, quer dizer que eles punham uma roupa nele, que era a roupa do cavalo real. E agora o rei sentava ali em cima, e ele entrava pela cidade sentado no cavalo, e era anunciada a chegada do rei com o trombeteiro, né, o arauto, e aí o povo fazia a sua homenagem ao rei. Portanto, quando o anjo diz aqui, olha, estou chamando as aves do céu para comerem a carne dos reis e daqueles que se assentam sobre os cavalos, ele está falando assim: venham aves do céu, porque agora o poder dos reis da terra vai ser retirado. Entende? Os reis da terra vão ser o quê? Destruídos. Por isso as aves vão poder comer a carne deles. Que ave come carne de cadáver? Urubu, certo? Os urubus, venham águias, vocês venham aqui, vão comer a carne. Claro que a revelação é simbólica, mas o que ele está querendo mostrar é que chegou o momento em que os reis ímpios vão morrer. Verso 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então olha a cena, Jesus vindo nas nuvens do céu, e agora ele olha para a terra, e ele vê que os reis da terra, em vez de estarem de braços abertos recebendo a Jesus, eles estavam como? Preparados para tentar matar a Jesus.
Só que dessa vez, o resultado da peleja vai ser outro. Há 2000 anos atrás, Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas ele não vai voltar mais como o homem do Calvário, o homem sofredor. Ele vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o anjo já tinha anunciado o que ia acontecer. Quando Jesus vem e os ímpios estão reunidos para guerrear contra ele, quem vai morrer agora? Os ímpios. Verso 21. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então a linguagem é simbólica. Por que ele fala isso? As aves se fartaram das carnes. Porque no Antigo Testamento, muitas vezes Deus colocou esta linguagem na boca dos profetas. Os profetas falavam assim, porque as aves vão se fartar das suas carnes. Vinde aves do céu. Isso era um sentido, era uma forma de o profeta dizer assim, olha, rei, você está desobedecendo a Deus, você vai morrer. E vai morrer na guerra. Teu cadáver vai ficar lá espalhado no campo e as aves vão comer o teu cadáver. Então, quando o profeta falava que as aves do céu vinham, é porque o rei ou determinada pessoa ia morrer e morrer na batalha. Agora sim, nós entramos no capítulo 20. Ele vê descer do céu um anjo depois que os ímpios morreram. Jesus voltou à terra, os ímpios morreram. Então ficaram ímpios na terra? Não. Algum ímpio? Nenhum ímpio. Aí é dito que o anjo tinha uma corrente, ele prendeu Satanás para que Satanás não enganasse ninguém. Ora, mas se não há ímpios na terra, Satanás tem alguém para enganar? Não. Porque ele engana o ímpio, não é assim? Então durante 1000 anos, Satanás fica aqui sem ter o que fazer. Mas alguém diria, mas é dito que ele está no abismo, então prenderam ele em algum lugar. Ora, mas pergunto a vocês, precisa prender o diabo se ele não tem a quem tentar? Não, só deixar ele aí, não é verdade? Este é o sentido que salta do texto. E a palavra abismo, ela também tem um significado de terra em estado de confusão, de trevas. Né? Queria passar isso para vocês. Convido vocês para marcarem Apocalipse 20, porque nós vamos voltar aqui. E vamos abrir em Gênesis, capítulo número 1. Gênesis 1. Vamos ler os versos 1 e 2. Logo antes de Deus fazer, ou formar, preparar a terra para que o homem habitasse. Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Como é que era a terra? A terra era sem forma e a terra era vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Então, o que acontecia? A terra estava em estado de confusão, em estado de trevas. E a terra voltará a estar nesse estado. Eu queria que vocês abrissem comigo Jeremias capítulo 4. O profeta fala do que ia acontecer com Jerusalém, mas essa revelação também tem a ver com o que vai acontecer no último tempo. E vocês já vão perceber o porquê. Jeremias, capítulo 4. Jeremias está falando aqui da destruição que aconteceria lá em Jerusalém quando os babilônios invadissem a terra. Aí ele coloca no verso 20, por exemplo, quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas no momento.
Aí ele avança falando, só que no verso 23, ele nos dá a entender que ele também está falando de uma destruição mais ampla do que só a destruição de Jerusalém. Olha o que ele fala. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus e não tinham a sua luz. Como é que a terra estava lá no Gênesis? A terra estava vazia e não havia luz, haviam trevas. E agora ele vê o mesmo estado de novo. E isso não aconteceu quando os babilônios invadiram Jerusalém. Isso, portanto, é uma profecia que vai se cumprir mais para frente. A terra ainda estará assolada e vazia. Os céus não terão a sua luz. Verso 24. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então ele fala de um tempo em que nenhum homem havia sobre a superfície da terra. Interessante isso, não? Hoje a Terra tem 7 bilhões de habitantes, um pouquinho mais, né? Porque já a pessoa número 7 bilhões já nasceu esse bebê faz algum tempo. Então a Terra já tem mais de 7 bilhões. Só que chegará um momento em que ela terá 0 habitantes humanos. Nenhum. E nós vimos em Apocalipse 20 que quando Jesus volta, todos os ímpios morrem. Não é assim? Os ímpios estavam reunidos, congregados com os reis da terra para batalhar contra Jesus, mas eles morrem. Aí a pergunta é, e os justos? O que acontece com os justos quando Jesus volta? Vamos voltar em Apocalipse 20 para ver onde eles estão. Apocalipse 20, verso 4. O profeta diz, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então o que acontece com os justos? Os justos estavam mortos, mas quando Jesus veio, ele ressuscita esses justos e eles sobem e agora eles vão reinar com Cristo e vão ser sacerdote com Cristo durante 1000 anos. Onde estarão eles? Ora, se vão ser sacerdotes de Deus, vão estar onde Deus está, no céu. Correto? Tá. E os justos que estavam vivos quando Jesus veio na terra, o que vai acontecer com eles? Porque aqui a Bíblia falou dos justos que estavam mortos. E os justos que estavam vivos? Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu espero que nós sejamos os justos que estarão vivos quando Jesus voltar. Quem crê nisso, diga amém. Amém. 1 Tessalonicenses 4, verso 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim, estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros
com estas palavras. Nós que estivermos vivos, nós vamos ver nossos queridos levantarem da tumba e nós vamos subir junto com eles, sendo arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, quando Jesus voltar pela segunda vez, os justos não vão ficar na terra, porque os que eram mortos ressuscitam e sobem, e os que eram vivos também sobem. Os ímpios tampouco vão ficar vivos, porque os ímpios morrem e os ímpios que estavam mortos não ressuscitam. Nós vimos em Apocalipse 20, a Bíblia fala: bem-aventurado é quem tem parte na primeira ressurreição. Existe a primeira ressurreição, e se existe a primeira, quer dizer que vai existir a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é de justos, e a segunda ressurreição vai ser, portanto, de ímpios. E agora, durante 1000 anos, o diabo fica aqui na terra, sem ter a quem tentar, certo? A terra fica vazia, fica sem homem, fica escura, e o diabo fica aqui. Este é o sentido de Apocalipse 20, quando fala: o diabo ficou preso no abismo. O anjo tinha a chave do abismo, deixou o diabo preso. Ficou preso porque não podia tentar mais a ninguém. A vida do diabo hoje está cheia de atividade, porque ele olha as pessoas e ele tenta, como a gente diz no popular, atazanar, né? Ele tenta incomodar as pessoas, tentar elas para fazerem as coisas erradas. E ele fica com a mente ocupada em fazer maldades. Porém, quando não houverem mais homens sobre a terra, o diabo vai deixar de ter o que fazer. E agora vai ser o momento em que Satanás vai ficar pensando no que ele fez. E vai ficar pensando no que vai acontecer com ele depois dos 1000 anos. Assim como nós colocamos as criancinhas na cadeirinha de pensar, não é assim? Cadeirinha do pensamento, para ficar pensando no que fez de castigo, então Deus também vai deixar Satanás 1000 anos na cadeirinha do pensamento, para que ele possa refletir aquilo que ele fez. Aí nós vemos que os propósitos de Deus não demoram, não tem tardança. Para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos são como um dia. Então, hoje parece que Deus demora em acabar com a maldade. Mas Deus vai acabar com a maldade e Ele vai fazer justiça. Se o diabo nos incomoda hoje, o diabo também vai ser incomodado. Ele vai ser incomodado com o pensamento do que ele fez e do que ele vai sofrer como consequência dos seus atos. E aí, durante 1000 anos, os santos estão lá no céu. E é dito no verso 4 de Apocalipse 20, que os anjos não vão ficar lá sem atividade. Ou melhor, os justos vão ter uma atividade. Vocês, eu, nós vamos chegar lá no céu. Jesus vai nos apresentar para Deus. E aí Ele vai nos levar para algum lugar. E Ele vai falar: olha, eu tenho uma tarefa para vocês. Sabe qual vai ser a tarefa? Olha o verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, etc. Viveram, reinaram com Cristo por 1000 anos. Então nós vamos chegar e Jesus vai apontar e falar: olha aqui, esse é o teu trono. E aí chega para a segunda pessoa: esse aqui, ó, é o teu trono. E assim vai. Cada um de nós vai ter um trono. Ninguém vai precisar dividir. Tem para todos. Amém. E aí, o que vai acontecer? Ele fala: olha, agora eu dei para vocês a capacidade de poderem julgar, de poderem avaliar. Porque possivelmente alguém vai perguntar: poxa, mas por que meu tio não está aqui? Toda vez, toda semana eu via ele lá com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja. Por que ele não está aqui? Aí vai chegar um anjo, vai trazer lá um livro, e vai mostrar assim: olha, esse aqui é o livro do teu tio, você está curioso, né? Então dá uma avaliada aqui na vida dele. Aí você vai começar a ver as coisas que ele fazia e ninguém sabia. E você ia ver que ele era um hipócrita, na verdade. Ele ia para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, mas ele tinha uma vida dupla. Na igreja era uma coisa, mas em casa era outra coisa. E o coração dele nunca foi realmente entregue ao Senhor Jesus. E talvez você fale: puxa, mas aquele pastor pregava tão bem, eu não estou vendo ele aqui. E quem sabe o livro do pastor vai chegar para você e você vai ver lá: olha, esse pastor é assim.
né, ele tinha uma vida dupla também. Ele por um tempo andou nos caminhos do Senhor e você ouviu a palavra dele e é por isso que você está aqui. Mas ele mesmo não guardou a sua alma e acabou que ele não chegou aqui. E você também vai ter outras surpresas. Ah, mas aquele ali, eu lembro, morava na minha rua. Aquele lá, mas era uma vergonha tudo que ele fazia, como é que ele está aqui hoje? Ah, mas ele se arrependeu. Ele aceitou Jesus. Né? Deus. Sabe, ele olhava você tão certinho, um dia ele se tocou e falou, olha, puxa, eu queria ser assim também. E Jesus abençoou ele. E ele está aqui hoje. E sabe, então durante esses 1000 anos, nós vamos ter o caso de bilhões de pessoas para julgar. Nós vamos avaliar. O apóstolo Paulo, ele deixou essa verdade bem clara, inclusive, para nós. Está lá em 1 Coríntios. Eu quero encontrar aqui a passagem onde ele fala que nós havemos de julgar os anjos. Se alguém se lembra antes de mim, por favor, me ajude. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios, 15. capítulo 15. 15? Não sabemos nós que havemos de julgar os anjos? Ele diz... É o que ele fala aos coríntios, que nós haveremos de julgar os anjos. Depois, se alguém achar, me ajuda, por gentileza. Nós vamos avaliar também o caso de Satanás e dos anjos que caíram. Nós vamos dizer, por que eles não estão aqui? E sabe, Deus vai nos dar as condições de julgar aqueles que não estão ali no céu. 1 Coríntios 6, verso 3. Olha lá que interessante. Versos 2 e 3. Não sabeis vós, olha lá, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Aí no verso 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Então, os santos vão julgar o mundo e vão julgar os anjos. Hoje nós não temos essa condição. Mas quando nós estivermos lá no céu, Deus vai nos dar a capacidade de entender todas as coisas. E aí nós vamos ver por que determinada pessoa não está no céu e por que determinados anjos também não estão lá no céu. Tudo vai ficar claro e nós vamos confirmar que Deus foi justo no caso de cada pessoa. Se você hoje às vezes tem dúvidas, né, pensando, poxa, mas será que Deus é justo? Eu vejo tanta coisa errada acontecendo, o ímpio prosperando, Deus é justo mesmo? Lá você vai confirmar que Ele é justo. E você vai ter 1000 anos para poder ver isso. E alguém vai dizer, puxa, mas eu vou ficar cansado de ler livros, 1000 anos, né? Bom, em primeiro lugar, que o céu não é um lugar monótono, não acredito que Deus vai nos colocar de castigo no trono e dizer que nós vamos ficar ali só lendo livros, 1000 anos. Até porque a cada sábado, diz a Bíblia, que nós vamos louvar a Deus, que está lá em Isaías, capítulo 66. Leiam comigo, por gentileza. Pelo menos a pausa do sábado nós sabemos que vai existir. Isaías, capítulo 66, versos 22 e 23. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, desde uma festa de lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então teremos também outras atividades enquanto estivermos com Deus. Agora, passados os 1000 anos, chega a hora de Deus fazer a justiça final.
Durante 1000 anos, os santos ficaram nos céus, numa alegria eterna. Os ímpios estavam mortos, o diabo estava na sua cadeira de pensar aqui na terra. E agora chegou a hora de Deus acabar, de uma vez por todas, com a história do pecado. E aí nós voltamos para Apocalipse 20. Apocalipse 20, verso 7. Ali diz que, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É dito que quando acabam-se os 1000 anos, Satanás é solto da sua prisão. Ora, nós que já estudamos qual era a prisão, fica fácil de entender. A prisão não é porque ele estava algemado, a prisão é porque ele não tinha a quem enganar. Só que o verso 7 fala que agora ele volta a enganar as nações. Isso nos dá a entender que os ímpios ressurgiram, eles ressuscitaram. E agora o diabo olha para aquela multidão de ímpios, que é como a areia do mar, incontável. E ele se anima de novo. Ele sai lá para enganar aquelas nações. Olha, fui eu quem ressuscitei vocês. Né? Vamos lá, está vendo aquela cidade? A cidade de Deus, vamos conquistá-la. A Bíblia fala da Nova Jerusalém, não é assim? Que a Nova Jerusalém vai descer do céu, uma cidade linda, maravilhosa, feita de ouro, pedras preciosas, com muro de jaspe, etc. E aí, é dito que eles subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Eles se prepararam para a guerra, eles queriam conquistar aquela cidade. Só que a Bíblia diz que desceu fogo do céu e os devorou. Parece que a história foi só essa, né? Curta. Mas o verso 11 nos dá a entender que antes do fogo descer do céu, alguma coisa acontece. Olha lá. Verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Você veja, ele comenta aqui o caso dos ímpios, não? Os ímpios estavam mortos, grandes e pequenos, eles cercaram a cidade santa, mas parece que antes de descer o fogo, Deus quer mostrar para os ímpios por que é que eles vão queimar. Deus é justo. Deus primeiro convence a pessoa de que o que ele vai fazer é certo, depois ele faz. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então nós vamos unir o que nós lemos nesses versos com os outros versos que falavam da destruição dos ímpios. Veja, Satanás, quando vê que os ímpios ressuscitam, ele logo vai enganar os ímpios, certo? E agora ele convence os ímpios a se reunirem em torno da cidade para atacar. Mas antes que ocorra o ataque, a Bíblia fala desse juízo final. Está lá o trono branco, alguém é sentado sobre o trono. Quem está sentado nesse trono? Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 5 que todo juízo foi dado para Jesus. E aí, agora o livro da vida aparece e também os ímpios são julgados de acordo com as suas obras. E cada ímpio reconhece que é justo.
a sua sentença. É justo o seu castigo, porque ele vai ver, realmente, eu tive toda a oportunidade. Jesus morreu por mim, derramou o seu sangue por mim, fez tudo para que eu estivesse ali, e eu é quem não quis. Eu estou aqui por culpa minha. E agora, quando a atitude de Deus estiver justificada, é que Deus permitirá que o fogo desça do céu e agora vá destruir os ímpios. E aqui diz que a morte e o inferno são lançados também no lago do fogo. Queria comentar algumas coisas sobre esse lago de fogo. Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que os ímpios não haverão de queimar para sempre. A Bíblia diz que os ímpios vão se queimar e vão se converter em cinzas. E até os justos vão pisar sobre as cinzas dos ímpios. Vamos abrir em Malaquias, está lá no final do Antigo Testamento, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. A partir do verso 1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Os ímpios se farão como? Cinzas. Quer dizer que eles morrerão para sempre. A Bíblia diz, inclusive, que o próprio diabo morrerá. O diabo não ficará governando o lugar de fogo eternamente. Nós vamos ler isso também, está no livro de Ezequiel. Porque Deus, irmãos, não se agrada de ver as pessoas sofrendo, nem os ímpios. Então cada um vai queimar proporcional às suas más obras e depois, fim, vai acabar. Ezequiel 28, a partir do verso 14. A Bíblia diz assim: Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Está falando de quem? Quem era o querubim ungido? Lúcifer. Né? Era Satanás, né? O diabo, se chamava Lúcifer, portador de luz. É o anjo caído. Verso 16. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. O que vai acontecer com ele? Vai perecer, quer dizer, vai morrer. E ele reforça isso. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Amém. Amém? Então, irmãos, não haverá inferno eterno. Não haverá fogo que fica queimando para sempre, porque o próprio diabo há de morrer. E se o diabo há de morrer, tampouco haverão pessoas ali onde estarão queimando também com ele. O diabo e os ímpios vão queimar e desaparecer. A Bíblia diz em Obadias capítulo 1, verso 16,
que eles serão como se nunca tivessem sido. Os ímpios vão ser como se nunca tivessem nascido. Acabou. E isso também demonstra a misericórdia de Deus, não é verdade? Porque não seria justo. Já pensou a pessoa que morre cedo? A pessoa morreu com 15 anos, um marginal que estava portando a arma, traficando drogas, né? Aí ele morre, e aí Deus condena ele para queimar a eternidade, só porque durante 15 anos ele errou. É justo isso? Não, não seria justo. Não é verdade? Até o homem tem mais misericórdia do que isso. Se o jovem estivesse vivo e fosse diante de um tribunal aqui na Terra, o juiz ia dar lá para ele, quando muito, 30 anos de cadeia, não é assim? E depois ele ia ser liberado. Deus é misericordioso, irmãos, até para com os ímpios. Outro detalhe, não é que Deus se agrade de queimar as pessoas e fale, agora eu vou queimar. Não sei se vocês notaram, no verso 18 está escrito que saiu um fogo do meio de Satanás. Olha lá. Verso 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. A glória de Deus é um fogo consumidor. Vai chegar o dia em que a glória de Deus vai encher a terra. A glória de Deus não enche a terra hoje por uma razão. Ela acaba com o pecado. Ela consome o pecado. Se nós ainda temos pecado, imagina que a glória de Deus está vindo, ela vai queimar o pecado que está em nós. Ou seja, nós vamos queimar. Por isso veio a graça de Deus antes. Deus oferece o perdão para que nós sejamos transformados. E aí nós possamos suportar a glória de Deus. Não é assim? Agora, quando chegar no final da história do pecado, todos já tomaram a sua decisão. Os ímpios não querem a Deus. Então o que vai acontecer? A glória de Deus vai encher a terra. E o pecado que está dentro do coração do diabo e dos ímpios vai queimar. Por isso que o fogo vai sair do meio dele. Entende? O fogo sai de dentro do diabo, porque é lá onde estão os seus pecados. Lá onde estão os seus pecados. E aí ele vai ser queimado para sempre. Sabe, irmãos? A doutrina que diz que haverá um inferno, né, e fica queimando para sempre, ela acaba revestindo a Deus com os mesmos atributos do diabo. Porque dá a entender que Deus não tem misericórdia, quando Deus tem misericórdia. Né? Deus não se agrada que o ímpio fique sofrendo para sempre. O que acontece é que alguns versos eles são mal entendidos. Por isso as pessoas dizem de inferno eterno. Eu quero citar um verso aqui para vocês verem como é verdade, né? Isaías, capítulo 66, lá onde nós estávamos estudando. Isaías 66, verso 24. Olha lá. O verso diz: e sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Quando a gente lê isso, né, muitos interpretam assim: tá vendo? A pessoa vai ficar sofrendo para sempre. Irmão, será que Deus ia deixar a pessoa sendo comida por vermes para sempre e nunca ser totalmente devorada, e ela ficar queimando e nunca ser totalmente queimada? Nós já vimos pelo outro texto que ela vai ser totalmente queimada e vai virar cinza. E aqui, a gente já começa a entender que a interpretação não é essa, que a pessoa vai ficar sofrendo para sempre. Por quê? Quanto tempo de vida um verme tem? Já pararam para pensar? Você deve estudar na aula de ciências como é que se forma a mosca. Ela vai, deposita os ovos, não é assim? E aí o ovinho vira um verme, e esse verme ele se desenvolve, e aí ele se transforma na mosca. Quantos dias o verme dura? São poucos dias, não é verdade? Não chega nem a 15 dias. Só que o que acontece? A Bíblia diz, o verme nunca morrerá. Então o sentido não pode ser literal, porque não tem verme que nunca morre. Pelo contrário, os vermes são as criaturinhas que duram menos tempo, têm menos tempo de vida. Certo? Então,
aqui nós vemos que Deus não está ensinando que a pessoa vai ser comida para sempre e nunca vai acabar de ser comida. Até porque se os vermes estivessem comendo alguém, em poucos dias não há mais nada, eles comem tudo. Você já viu um cachorro morto na estrada? Como é que é? Quando ele é morto, ele está ali. Daqui a pouco, se você passa 3 dias mais tarde, ele está inchado. Por quê? Porque ele está sendo comido pelos vermes. E se você passa daí 1 semana, 2 mais tarde, ele não está mais inchado. Ele está agora bem magrinho, ficou só a pele. Porque os vermes já comeram tudo. Isso é o que acontece. Então, literalmente, não ocorre de alguém ser comido para sempre por vermes e nunca ser destruído, nunca ser consumido. Né? Isso aqui, o sentido, portanto, só pode ser simbólico. Qual é o sentido, então? Ora, em primeiro lugar, é que essas pessoas vão estar mortas. Olha o início do verso. Sairão e verão os corpos. Como é que é? Mortos ou vivos? Mortos. Então veja, os ímpios vão estar mortos. Pronto. Esse é o ponto número 1. Não vão estar vivos. Aí diz que o verme nunca morrerá e o fogo nunca se apagará. Mas a gente viu lá em Malaquias que os ímpios vão se transformar em cinzas. E vimos em Ezequiel que o diabo vai se transformar em cinzas. Quando fica só a cinza, o fogo continua queimando ou apaga? Apaga. Então o sentido não é que o fogo vai ficar ardendo para sempre. O sentido é que vai se lembrar para sempre da recompensa dos ímpios. Da consequência do pecado. Entende? Os justos vão ver os ímpios sendo queimados. Eles vão concordar que é justo aquilo que aconteceu, porque eles já julgaram lá no céu, viram as obras de cada um, e vão falar, não, Deus foi justo, Deus fez certo, cada um está pagando aquilo que merece. E quando acabar essa história, eles para sempre vão se lembrar do que foi o pecado, né? O que o pecado causou, e é por isso que o pecado nunca mais vai se levantar de novo. Amém. Entende, queridos? Nunca mais alguém vai querer desobedecer a Deus. Não porque vai ter medo, mas é porque vai ter consciência de que o pecado é uma coisa muito ruim. A desobediência não vale a pena. Entende? Deus está esperando muito tempo, está lidando pacientemente com o pecado. Por quê? Para que as pessoas cheguem à conclusão de que o pecado não vale a pena. Entende? Isso só pode acontecer se Deus der tempo ao tempo. Né? Então, queridos, tudo justifica a Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia. E se há alguma coisa que Deus faz e nós não entendemos, nós podemos pedir a Deus que nos esclareça no devido tempo. Mas podemos continuar confiando nele, porque ele sabe o que faz. A história dos 1000 anos nos mostra a justiça e a misericórdia de Deus. Justiça porque ele dá a cada um a recompensa segundo as suas obras. E misericórdia porque ele não vai castigar ninguém mais do que merece. E também vai dar àquele que é fiel a recompensa eterna. A Bíblia diz, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. O apelo para nós fica, quem hoje deseja ser fiel, para que possa estar lá naqueles 1000 anos com Jesus, e depois participar da vida eterna com Ele. Quem gostaria de ser fiel ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar então pela decisão de cada um de vocês. Pedir a Deus que confie. Santo, bom e amado Deus, que nos altos céus habitas, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso. Amém. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos esclarecer cada vez mais, para que nós possamos entender os teus propósitos. E se há coisas que nós ainda não entendemos nesta vida, que o Senhor nos encha de confiança em Ti. Amém. Que ao vermos, como vimos hoje, a Tua justiça, a Tua misericórdia, que possamos entender que mesmo aquilo que nós não compreendemos hoje, tem uma explicação e finalmente ficará demonstrado que o Senhor é bom, que o Senhor é amor. Amém. Nós queremos, Senhor, te servir, por isso pedimos que o Senhor nos dê forças para isso. Amém. Dê-nos o Teu Espírito Santo para que nós permaneçamos firmes ao Teu lado, obedecendo a Tua palavra,
para que nós não nos desviemos do caminho, Senhor, e nós possamos chegar até o céu, junto com o Senhor Jesus. Amém. Senhor, que no momento no qual Jesus aparecer nas nuvens do céu, os nossos braços estejam abertos para recebê-lo, o nosso coração alegre, porque temos andado na justiça. Amém. Abençoa, Pai, aquele que hoje se arrepende dos seus pecados e decide retornar para o teu caminho. Amém. Senhor, eu não conheço o caso de cada um daqueles que nos assiste pela internet. Podem haver tantos, Senhor, que hoje, talvez até com lágrimas, estão dizendo a Ti: Senhor, me perdoe. Senhor, hoje eu quero começar uma nova vida. Que o Teu Espírito Santo seja derramado, Pai, sobre estes corações. Amém. E que eles, Pai, possam permanecer firmes, obedecendo a Tua palavra. E que dia a dia confirme nas suas mentes a crença de que a desobediência não vale a pena. E que grande recompensa há para aqueles que Te seguem, que Te amam e que Te obedecem. Amém. Pedimos que o Senhor nos conduza no restante deste dia, guie-nos com segurança para os nossos lares e também ao fazer a Tua vontade. Amém. É o que Te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós estamos chegando ao final da nossa programação e queremos nos despedir primeiro de você que nos assiste online, lembrando que você pode estar sempre nos acompanhando. Nós transmitimos as reuniões ao vivo, aos sábados a partir das 10 horas e 30 minutos da manhã, 10 e meia da manhã, e quartas-feiras a partir de 8h20 da noite, horário de Brasília. A transmissão ao vivo ocorre pelo site www.advertenciafinal.com.br. Ou se você não conseguir assistir ao vivo, você pode assistir mais tarde pelo canal YouTube. O canal é youtube.com/TV Advertência Final. youtube.com/TV Advertência Final. Você que não pode estar conosco, pode nos acompanhar online e assim receber a bênção do culto também. Nós vamos ficando por aqui, mas antes de despedirmos-nos, queremos orar pela tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre si o seu rosto e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Nós que estamos juntos, vamos nos colocar em pé e concluir.